Olá, professor Lucas Moraes, e agora estou aqui com vocês para resolvermos a questão número 22 do 28º Exame da OAB, primeira prova do ano de 2019. Questão tratando também de competência tributária sobre contribuição de iluminação pública. Muita coisa legal para a gente olhar dentro dessa questão e aproveitar e fazer um resumo do conteúdo. Então, vamos lá. Olha só. O Distrito Federal, isso é importante na questão, o Distrito Federal instituiu por meio de uma lei distrital a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. É a famosa COSIP. Quem instituiu? Distrito Federal. Um contribuinte insurgiu-se judicialmente contra tal cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. Antes de ler todas as alternativas, vamos falar um pouquinho sobre competência tributária, sobre COSIP, contribuição de iluminação pública. Vamos discutir sobre esse assunto e a gente volta para a questão. Vocês vão ver que depois a questão vai ficar facílima. Olha só. A competência para a instituição de contribuições, regra geral, ela é da União. Regra geral, a União institui contribuições. Sempre que você ouvir falar contribuições, a competência é da União. Tem algumas exceções, tá? Quais são essas exceções, professor? Olha só. Primeiro, né? Eu tenho aqui a competência privativa da União para instituir todas as contribuições sociais sobre a Seguridade Social, por exemplo, cota patronal, por exemplo, PIS e COFINS sobre o faturamento, contribuição social, que é sobre o lucro, né? As contribuições sociais que não são para Seguridade Social, né? Não é para Previdência, por exemplo, salário e educação, FGTS, Sistema S. Também contribuição a competência da União para instituir contribuição previdenciária residual, aquelas que ainda não existem, tá? Competência da União. Mas, em termos de contribuição, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal a contribuição previdenciária em relação aos seus regimes próprios, o que é exceção, né, da contribuição ser competência da União. Nesses casos é competência do Estado e do Distrito Federal. Eles fazem a gestão. Também competência privativa da União para instituir a CID, por exemplo, a CID combustível, e também privativa da União para instituir as contribuições, né, de interesse das categorias econômicas e das categorias profissionais, né? Por exemplo, a contribuição do CREA, contribuição do CRM, do CRF, tudo isso para vocês. Mas eu também tenho outras contribuições, por exemplo, a COSIP, que é matéria de nosso estudo. A COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, está aqui. Antes de falar da competência, eu vou contar a historinha para vocês, né? Por quê? Presta atenção aqui. Antigamente, né, era muito comum a cobrança de uma taxa de iluminação pública, que era uma taxa cobrada pelos municípios e pelo Distrito Federal como contraprestação por um serviço público, né, de iluminação pública. Essa taxa foi declarada inconstitucional, isso você pode acompanhar na súmula 670 do STF e também a súmula vinculante número 41, né, também do STF. E por que ela foi declarada inconstitucional, professor? Porque o serviço de iluminação pública é um serviço público universal, não é um serviço público específico e divisível. É um serviço público em que eu entrego a coletividade como um todo. Eu não consigo mensurar o quanto foi entregue a cada cidadão de forma individualizada. Ou seja, é um serviço público universal. O fato gerador de taxa é apenas serviço público específico e divisível. Portanto, taxa de iluminação pública, assim como a taxa de varrição de ruas, uma taxa de segurança pública, é inconstitucional. Em razão da declaração dessa inconstitucionalidade, os municípios perderam a receita dessa taxa, mas não perderam a obrigação de manter a iluminação pública. Foi aí que foi feito o que eu vou chamar, entre aspas, de remendo na Constituição Federal. Então está aqui o artigo 149A e foi criada a COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, para custear a iluminação pública através de uma contribuição, já que através de taxa era inconstitucional. Olha a redação de 149A, olha que bacana, né? Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de
iluminação pública. Está aqui, né? Apenas para mencionar, também não é objeto da nossa questão, mas a contribuição de melhoria, né? Tem outra contribuição aqui que a competência é comum, ou seja, fato gerador é obra pública, né? Fato gerador é obra pública, o que pode ser exercida pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E quem tiver o custo, obviamente, vai ser quem tem a competência para cobrar contribuição de melhoria, competência comum, tá certo? Portanto, estudado isso tudo, vamos voltar lá para a nossa discussão, né? O Distrito Federal instituiu por lei distrital a COSIP. Um contribuinte insurgiu-se judicialmente contra a cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. Diante desse quadro, assinale a alternativa correta. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, é a União o ente federado competente para a instituição da COSIP? Não, vimos que não. A instituição da COSIP, quem tem o custo com a iluminação pública é o Distrito Federal. Essa cobrança pela União seria até mesmo um enriquecimento ilícito. A cobrança da COSIP é para repor o custo que foi do Distrito Federal. Letra B. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, é o Estado de Goiás o responsável pela instituição. Absurdo, né? Não é o Estado de Goiás quem mantém a iluminação pública do Distrito Federal. Imagina se o Estado de Goiás é quem vai instituir e receber isso, enquanto o custo fica com o Distrito Federal. Absurdo também, né? Letra C. O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal possui delegação de capacidade tributária ativa? Não. Perceba que não é delegação de capacidade tributária. Pelo contrário, ele não precisa de receber a delegação dessa capacidade, porque a Constituição Federal, e a gente acabou de ler, já outorgou a competência tributária ao Distrito Federal. O Distrito Federal, a competência é sua e dos municípios. Portanto, eu não preciso receber delegação da União, primeiro, porque eu já tenho ela, a competência e a capacidade. Segundo, que a União não tem como ela me fazer essa delegação. Tá claro? Portanto, também, né? Então, as duas aqui, absurdo. Letra D. O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal pode instituir a contribuição para o custeio de iluminação pública, assim como os municípios. Perfeito a letra D. Aliás, a letra D, ela é praticamente cópia do artigo 149A da Constituição Federal. Tá aí o nosso gabarito e uma questão muito fácil, né? Depois que a gente discorre sobre tudo, tenho certeza que você achou isso, eu tenho certeza absoluta que você achou isso muito fácil, né? E depois corre lá na minha aula de COSIP, que eu falo mais detalhes para você aprofundar nesse assunto, tá certo? Grande abraço.